Ótimas notícias! A Justiça concedeu direito à aposentadoria especial independente da idade. É isso mesmo. A gente sabe o drama que estamos vivendo com a reforma da Previdência, aposentadoria especial, você trabalhou com insalubridade, periculosidade, aí vem os políticos fazem uma lei que você vai ter que trabalhar com pelo menos 60 anos. Que empresa que está contratando alguém com 60 anos para ser vigia, para ser eletricista? Eu não sei aonde que o pessoal está com a cabeça, mas a justiça não quer saber. E olha só, você pode usar essa decisão como fundamento para a sua decisão. Então, vale sim para o Brasil inteiro. É uma ótima notícia e eu não vou nem trazer a notícia, eu vou trazer a decisão, tá? Tribunal Regional Federal da Terceira Região saiu no finalzinho do ano, já teve o acórdão publicado e aí já está valendo. Então, trata-se de uma ação ajuizada em face do INSS, objetivando o reconhecimento de atividade exercida em condições especiais e a concessão do benefício de aposentadoria especial. A respeitosa sentença julgou improcedente o pedido. Então, toma cuidado, pessoal. Você entra, às vezes o juiz de primeiro grau pode ir a favor do INSS, mas é por isso que você tem que ter um advogado combatente que não vai entregar os pontos, porque aqui, em sede de recurso, o tribunal derrubou essa decisão. Olha aí. E ainda condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ou seja, condenou o coitado do segurado que queria se aposentar, aplicando-se a suspensão da exigibilidade do pagamento enquanto a autora mantiver situação de insuficiência de recursos com benefício da justiça gratuita. Menos mal, né? Então a justiça gratuita serve para isso. Se você entrar com processo e perder, pelo menos você não precisa pagar os honorários advocatícios do INSS. O que você contratar com seu advogado, aí é com você, tá bom? Em razões recursais, ou seja, isso aqui é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, isso aqui é o tribunal julgando já acima do juiz, tá? A parte autora sustenta que faz jus ao enquadramento dos períodos de agosto de 88 até julho de 2007 e fevereiro de 2008 até dezembro de 2014 e, consequentemente, aposentadoria especial. É o relatório. Então, você já sabe do que está se tratando, mesmo que os seus períodos não sejam exatamente os mesmos, vamos nos apegar aqui ao fundamento. Isso é o que vale para o seu processo, tá bom? Da aposentadoria especial. O primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre aposentadoria especial foi a Lei 3.807, que estabelecia no artigo 31, como requisitos para a concessão da aposentadoria, o limite mínimo de 50 anos de idade, 15 anos de contribuição e possuir 15, 20 ou 25 anos, pelo menos, de trabalho na atividade profissional, considerada penosa, insalubre ou periculosa. O requisito de idade foi abolido posteriormente em 68, pessoal. E aí ainda teve a redução do tempo de contribuição de 15 para 5 anos. Então, olha só como era bem mais fácil se aposentar antes, né? A atual Carta Magna, ou seja, a Constituição Federal atual, manteve o benefício no seu artigo 202. Então, não é só na lei que a aposentadoria especial está, ela está na Constituição Federal e é por isso que dá para a gente trabalhar em cima disso, tá bom? Artigo 202. É assegurada a aposentadoria nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês e comprovada a regularidade dos reajustes do salário de contribuição. Só essa regra aqui dos últimos 36 salários de contribuição que já foi alterada, mas eu já vou chegar lá em como que a gente faz o cálculo, tá bom? Bom, depois de 35 anos de trabalho ao homem, 30 à mulher ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física. Ou seja, se você trabalha com insalubridade ou periculosidade, você tem esse benefício garantido. E parágrafo primeiro é facultada a aposentadoria proporcional aos 30 anos de trabalho de se homem e 25 se mulher. Mas essa aqui é a proporcional. Então veja que tem aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, proporcional. Tem aposentadoria especial, que é o que está sendo concedido aqui. Você não pode cair na pegadinha do INSS. O INSS vai querer te empurrar a pior aposentadoria. Mas existem outras também, além de aposentadoria por pontos, enfim. É por isso
que você precisa procurar um advogado, tá? Mas vê primeiro essa decisão antes de você tomar qualquer decisão. Em obediência à nova ordem constitucional, a Lei 8.213, em seu artigo 57, na redação original, falava que você tinha que ter trabalhado 15, 20 ou 25 anos, dependendo da atividade profissional. E esse artigo ainda trouxe também que sobre as relações daquele em que o exercício não perduraram por todo o período. E isso aqui é muito comum acontecer. Às vezes, você não trabalhou exatamente 25 anos com insalubridade ou periculosidade. Vamos supor, você foi caixa de supermercado e vigia, ou torneiro mecânico, que tem, sim, período especial, e outra profissão. Então, às vezes você pensa assim, nossa, doutor, mas eu não tenho 25 anos de trabalho especial. Será que eu vou perder esse benefício? Não, pessoal. Por quê? Você pode converter esse período como eletricista, torneiro mecânico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico. São várias profissões que autorizam, né? Todo mundo trabalhou com insalubridade e periculosidade. E esse tempo vai valer mais a hora que você converte ele, tá bom? E eu já vou falar sobre como você prova esses períodos também. Muito bem, então em 98 isso foi alterado, então a gente, conforme o período que você trabalhou, as formas de comprovação são diferentes, tá, pessoal? Muito bem. Essa lei 8.213 é a lei que disciplina os benefícios, né? E aí ela traz alguns requisitos aqui e que foram contempladas algumas hipóteses diferentes. Primeiro, quem cumpriu os requisitos do benefício até 98. Depois, segurados que eram filiados, mas não preencheram os requisitos, ou seja, regra de transição, e os segurados filiados após a vigência, quem começou a trabalhar depois de 98. Então, nós temos esses três cenários, tá? Quem já poderia se aposentar em 98, quem começou a trabalhar antes de 98, provavelmente é o seu caso, e quem começou a trabalhar depois de 98. São três cenários diferentes para você enquadrar nessa regra aqui, tá bom? Para a obtenção da aposentadoria em tela, há hipóteses em que a parte autora postula a conversão para comum do tempo de atividade exercida em condições especiais, e a norma aplicável sobre a conversibilidade do período é aquela vigente ao tempo da prestação do trabalho, em face do princípio tempus rege actum, ou seja, existe um princípio que fala assim: o tempo rege o ato. As leis que estavam ali naquele tempo vão reger o ato. Então, existe aqui até um julgado, né, que traz do STJ a época da prestação do trabalho, é o que interessa para você saber a exposição a agentes, né? Então, eu vou tirar o juridiquês aqui e quero te explicar na prática como que você vai comprovar esses períodos. Ó, período anterior a 1995. Doutor, eu trabalhei com insalubridade ou periculosidade, mas eu não recebia o adicional, a empresa lá, o patrão, era tudo errado. Não tem problema. Se você recebia o adicional, isso é uma prova a mais, mas não é uma condição para você conseguir esse benefício. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes a sua empresa lá era tudo errado, o patrão era tudo errado, não te pagava certo. Entrar na Justiça do Trabalho já não dá mais, porque você tem que entrar até 2 anos do final do vínculo de trabalho. Mas, para fins de previdência, para fins de aposentadoria, você não pode ser prejudicado, você ainda pode aproveitar esse período. E como que a gente faz? Então, se você trabalhou antes de 95, tá fácil. Você pode pensar assim, nossa, mas eu trabalhei como eletricista, vigia, torneiro mecânico, técnico de enfermagem, então, telefonista também tem, telefonista, ruído, radiologia lá e tudo mais, são várias profissões, né? Aí você pensa, pô, mas a empresa já fechou, eu nem sei onde que tá mais, eu moro hoje em um estado e eu trabalhava em outro, como é que eu vou atrás de comprovar
essas atividades especiais, né? Eu preciso fazer perícia, laudo. Como é que funciona isso? Eu até tenho no CNIS ou tenho minhas carteiras de trabalho, mas o resto eu não tenho mais nada. Então, anterior a 95, tá fácil, pessoal, porque basta o enquadramento da categoria profissional. Ou seja, existe aqui um anexo do decreto. Ele é uma lista, ele é literalmente uma lista de profissões. Se você está ali na sua carteira de trabalho, por exemplo, eletricista, ou cara crachá, cara crachá. Eletricista na carteira de trabalho ou no CNIS, está aqui eletricista no anexo do decreto, não precisa ir atrás de documento, de laudo, de perícia, de prova emprestada, não precisa fazer mais nada. Então, anterior a 95, basta enquadrar na categoria profissional. Se você me falar, não, professor Nakamura, mas eu trabalhei antes de 95, mas a carteira lá tá toda errada, eu perdi a carteira, o CNIS está tudo errado. Tem jeito também, mas daí sim a gente vai ter que começar a correr atrás de laudos e até talvez uma perícia, tá? Sobre perícia é o seguinte, a lei e a jurisprudência entendem o seguinte: você não precisa ter um documento de perícia de 1988. Não tem como. Então, se hoje uma atividade é considerada insalubre e for feita uma perícia e constatar isso, automaticamente será reconhecido que lá atrás essa atividade também era insalubre. Por quê? Porque a tecnologia avança, os EPIs avançam, os equipamentos de proteção individual, né? Luva, óculos, capacete, o protetor auricular de ruído, luva, bota, roupa especial, enfim. Se hoje é insalubre, imagina 20, 30 anos atrás. Então, você vai percebendo que a justiça ela quer facilitar o seu acesso a esse direito. Mas se você não entrar, não vai ser o INSS que vai conceder. Entenda isso. Muito bem. Então, antes de 95, você percebeu que está fácil. Cara crachá, enquadrou a categoria lá, está na carteira ou está no CNIS, tem outro documento comprovando que você tinha essas profissões, tá fácil. Ok. Mas de 95 a 97, aí já precisa do formulário DSS 8030, que é o antigo SB 40, né? A gente que advoga há mais tempo aí, a gente também lidou muito com esse formulário, tá? Então, esse documento tem a presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial. Então, também está mais fácil, tá? E de 97 em diante, ó, existe também a necessidade dos laudos, tá? Tem até uma súmula TFR aqui de 198, né? Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se uma perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre, mesmo não inscrita em regulamento. Então, você pode conseguir documentos, pode ter uma perícia, igual eu falei, são mais formas de comprovar, mas vai precisar. E o EPI? Às vezes você se pergunta, "Ué, mas eu usava capacete, eu usava protetor auricular, eu usava óculos, usava roupa especial no frigorífico, usava luva. Será que eu vou ter direito ou não?" Pessoal, o direito à aposentadoria, isso aqui é do STF, Suprema Corte, tá? O STF já falou, ó, o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Mas calma lá, porque no caso de dúvida, decidiu que a premissa é nortear a administração e o judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isso porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.
E aí o STF também decidiu, né, que na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância no âmbito do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento super importante, grava esse nome, no sentido da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo especial, porque ruído, mesmo com a proteção, pode gerar perda das funções auditivas. Doutor, então, é, eu tô acompanhando aqui, eu tô prestando atenção, mas eu queria deixar bem claro então. Eu usava luva, protetor, bota, óculos, enfim. Eu vou ter ou não o direito? Então, pessoal, em tese, o EPI poderia neutralizar todas as ameaças, né? No mundo do arco-íris, no mundo belo, lá do sol brilhante, o EPI poderia neutralizar e aí não teria direito. Mas cabe ao INSS comprovar que o EPI neutralizava tudo. E na vida real, pessoal, a gente sabe que o EPI protege, beleza, é muito bom. Mas anos atrás, hoje em dia o EPI já não neutraliza tudo. Imagina anos atrás, gente. Você sabe as condições que você trabalhou. Então fica tranquilo, mesmo com o EPI, o seu direito está resguardado, tá bom? E aqui chega um ponto muito interessante para a maioria de vocês, que é justamente a conversão do tempo de serviço especial em comum. Então, se você tiver 25 anos ou mais de tempo de insalubridade ou periculosidade, você está dentro da aposentadoria especial. Você nem precisa converter, o seu tempo você já vai enquadrar em outra aposentadoria, fica tranquilo. Doutor, eu tenho que ter os 25 anos no mesmo emprego? Não. Eu tenho que ter os 25 anos na mesma função, eletricista, eletricista? Não. Pode ser eletricista, torneiro mecânico e depois técnico de enfermagem. Você fez um curso lá, vamos supor. Você entendeu? O importante é a exposição à insalubridade ou periculosidade, mesmo que a empresa não pagasse certinho, tá? Ok. Não, doutor, eu não tenho 25 anos de insalubridade e periculosidade. Eu tenho uns 10, eu tenho uns 15, eu tenho uns 8, eu tenho um ano. Então, você vai ter direito à revisão de aposentadoria especial, revisão do tempo especial. Olha só que bacana, você vai fazer essa conversão do tempo de serviço especial. Que nós fazemos aqui no escritório? A gente faz a consulta por videochamada, levantamos todos os dados e aí a gente entra com esse pedido já calculando tudo certinho. Por quê? Porque esse período vale mais. Olha aí, para fins aqui, né, da conversão do tempo de serviço comum em especial e de tempo especial em comum. Aqui, pessoal, vai o tempo vai ter um fator multiplicador, tá? De 1,4 para homens e 1,2 para mulheres. Ou seja, 10 anos de trabalho com insalubridade viram 14 anos de tempo comum. Olha aí, pô, 4 anos a mais para você se aposentar mais cedo e aumentar o valor que você recebe. Doutor, eu já estou aposentado, mas acho que eu não fiz essa revisão de tempo especial. Ainda está em tempo. Então clica aí no link do comentário fixado que a gente entra com pedido. Em 5 dias está na mão do juiz. Beleza. Ele ressalta que teve um julgamento também do STF com repercussão geral sobre a fonte de custeio. Aí aqui tem muito juridiquês, não interessa pra gente. Dos agentes insalubres, ele fala do hidrocarboneto, né? No caso dos autos aqui, o PPP era uma metalúrgica, né? Então, hidrocarboneto, direito à aposentadoria, termo inicial, juros de mora, correção monetária, aplicação da Selic a partir de 2021. Meu amigo, minha amiga, a decisão é completa, o tribunal não quer saber. Custas, ele condenou aqui, ó. Claro, as autarquias são isentas do pagamento da Justiça Federal, né? O INSS perdeu o processo, mas seria a cargo do INSS, tá? Só que a isenção referida não abrange as despesas processuais por força de sucumbência. Então o INSS vai ter que pagar sim para você.
Honorários advocatícios, uma coisa é o honorário que você contratou, o outro é o honorário de sucumbência, né? Aquele que perde o processo tem que pagar o advogado da outra parte. Execução da sentença, já vai fazer os cálculos, vai caber ao INSS calcular o tempo de serviço. É claro que seu advogado vai estar de olho. A gente verifica tudo que o INSS apresentar para ver se está condizente, porque senão a gente consegue impugnar, fica tranquilo, tá? E vai ter que vincular também aos termos da coisa julgada e somar ao tempo de contribuição incontroverso. Então, o que já está no seu quinis, que está certinho, esse é incontroverso. Esse a gente não discute, a gente não briga sobre esse tempo. A gente não perde tempo nisso. A gente vai investir o nosso tempo no período que o INSS não está reconhecendo certinho. Então, ele deu provimento à apelação da parte autora, reconheceu esses períodos e concedeu a aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo. Então, olha só que bacana, vai receber vários anos de atrasados também. Show de bola, né, pessoal? É realmente uma decisão exemplar que pode ser utilizada por você em todo o Brasil e pode ver que não teve nem menção de idade mínima. Teve lá no comecinho, só para fazer aquela introdução, mas aquela introdução, pessoal, a, a justiça faz, é comum, né, é para você perceber que teve um começo, um meio e o fim essa decisão. Então, essa questão da idade mínima está tendo agora na reforma da Previdência, se você apresentar seus documentos lá no INSS. Mas esse aqui, sem idade mínima, pessoal, nem mencionou isso aí. Ele só quis saber os anos trabalhados com insalubridade ou periculosidade. Fico muito feliz de trazer essa informação para vocês. Se você quiser, nosso escritório está à disposição e que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço e até a próxima.